Fernando Dantas, Belo Horizonte. Aloysio, você foi muito enfático, talvez você empurrou mais para a cirurgia do que para o tratamento clínico, baseado em achados eletroneurofisiológicos da eletromiografia, que dá muito pouco para um quadro mielopático. Ele estuda o corno anterior, você falou muito de quadro radicular. Então, a eletromiografia para mielopatia é pobre, dá muito pouco resultado, vamos dizer assim. Outra coisa também que você empurrou muito foi, você falou muito de T2 empurrar para a cirurgia, enfaticamente falando que é um fator positivo. A própria literatura é controversa em relação a isso. Trabalho fala a favor, trabalho fala contra. A grande estatística que você mostrou foi o trabalho asiático, que também tem um tipo de patologia à parte, que é a ossificação do ligamento longitudinal posterior, que talvez podia estar dentro daquele tipo de estatística. Talvez você ache que contaminou um pouco essa sua conclusão, vamos dizer assim. E aproveitando a professora. Ah, tá. Estava escutando? Ok. E aproveitando a professora, o que é que falta o TDI para falar em termos de prognóstico, já que a ressonância não nos dá essa resposta? Depois da Luiz falar, a senhora pode completar? Obrigado. Agradecido. Na verdade, essa própria revisão sistemática da literatura foi feita pelo PETS, do WAMS, coloca como evidência classe 1 as alterações eletromiográficas e do potencial evocado. Na verdade, os dois, eu acho que a alteração de sinal e essas alterações, de certa forma, são um pouco negligenciados. Eu acho que eles são sinais de alerta que a gente deve levar em consideração, especialmente do paciente jovem. Né? Mas nessa revisão sistemática é considerado como uma evidência classe 1 as alterações do potencial evocado, as alterações eletromiográficas. Mas nenhum deles, até agora não encontramos, talvez o PDI, a professora vai colocar para a gente, mas até agora realmente a gente não encontrou nenhum indicador que seja confiável e que seja direcionador desse prognóstico. A verdade é essa, são sinais de alerta. Yes, I agree with what you said, Professor. I think T2 we use T2 weighted signal to try to prognosticate, but as you said, there are some significant limitations and the results are mixed about how predictive it is. Can you hear? Okay, is that better? Okay. So, but there are some recent reviews that have really shown that surgery is providing benefit, and especially for patients with, ironically, with worse preoperative MJOA scores, and that they have actually a greater ability to increase on average maybe 4 points on the MJOA scale, whereas mild patients with a mild preoperative MJOA are only improving about maybe 1.3 points on their scale. So even though we wouldn't necessarily say that a severe myelopathy patient would improve, the literature is actually starting to show that they do improve. So the other question is DTI going to be a possible predictor that might be better? And I think fractional anisotropy certainly has promise. I think the limitations are that we're unable to get it real time, so we could use that number in clinic. And the other thing that we've been working on is trying to get post-operative fractional anisotropy so that we could compare before and after. There may be a cutoff at which we say if your fractional anisotropy is below this number, you won't get better. So it may help us prognosticate by looking hopefully at quantifying axonal loss, and that may be a better predictor. Essa colocação realmente é extremamente importante. Como foi falado pelo Aloysio, a gente pode ficar observando o paciente oligosintomático, pouco sintomático, mas o ponto é quantos deles vão voltar ao padrão de baseline que eles estavam quando eu vi ele, até um ano depois. Essa é uma pergunta importante que o paciente tem que saber. Bom, se eu operar agora, ou operar daqui a um ano, se eu piorar um pouquinho,
eu vou melhorar ao meu ponto como eu estou hoje ou não? Essa é uma pergunta realmente importante para o esclarecer do paciente. Meu nome é Flávio Porto, sou de Presidente Prudente. Eu queria fazer uma pergunta se os palestrantes têm experiência na mielopatia cervical espondilótica com a ressonância dinâmica da coluna cervical. Na experiência própria não, já vi casos, né, em que também é um dado a mais, né, que fornece de casos de agravamento da compressão, né, que a gente evidencia com clareza quando você faz ressonância. Eu não tenho experiência, não é uma coisa que eu peço de rotina, não. De rotina, para esses meus pacientes, eu peço potencial evocado, eletromiografia, e eu valorizo, sim, a alteração do sinal. Me preocupa muito um paciente jovem com potencial evocado alterado, uma alteração do sinal também em T2, e você acompanhar esse paciente sem que ele saiba que ele tem esses sinais de alerta. Eu acho que é importante a gente estar sempre dividindo essa carga com o paciente, mas talvez seja também um outro parâmetro a ser pensado, né? Vamos ver, professora. I also don't have a systematic study experience with dynamic MRI, but I have used it when the clinical examination is out of proportion to the conventional MRI findings. So in other words, the conventional MRI looks not so bad, but and not many signal changes, but the clinical exam is frankly myelopathic, or the patient's history suggests frank myelopathy. And in those situations, I have used that. I have used dynamic MRI. So this is on a case-by-case basis. I have some experience, but not on in a organized, systematic level. Jerônimo? O Aloysio comentou sobre pacientes que estão sendo seguidos com tratamento conservador. Me incomoda um pouco esse termo. Para mim, mielopatia não tem tratamento conservador. Existe cirurgia, existe ficar olhando para ver o que acontece. Nessa ideia de ficar olhando para ver o que acontece, qual é a rotina de vocês em termos de restrição de atividade, principalmente atividade física ou mesmo laboral, fisioterapia? É claro que quando a gente vai buscar evidência, a gente não encontra nada a respeito disso, mas qual é a rotina de vocês? Qual é a preocupação que vocês têm em relação a isso? Obrigado. Essa questão, não existe uma regra, né? E aquilo que eu falei também, talvez fala-se, nos pacientes que estão em acompanhamento, com certeza eles são mais vigilantes. Provavelmente não são pacientes que vão praticar esportes radicais, né? Então é bem provável que esse grupo tenha uma taxa de compensação aguda menor do que o grupo da população geral, né? Eu procuro orientar os pacientes sobre esse aspecto. Não é usar colar cervical o tempo todo, mas ficar atento, porque o risco dele é um risco maior. We also, I would call it active surveillance more than conservative management. So often we'll do some physical therapy to try to mitigate some of the balance difficulties, try to reduce fall risk, things like that. In terms of the activity restrictions, I don't generally tell patients that there's nothing they can do, but we have a pretty significant discussion about red flags and symptoms to watch for. I think the other thing that concerns me if patients have intermittent symptoms, so they get stingers or flare-ups, that's a sign that things are probably escalating. So for those patients, we have them come back sooner. So I usually do intermittent follow-up. So I do agree with your comment about the lack of agreement about conservative treatment. I think that this is only my opinion, but I think that our ability to define what myelopathy means is defined by how good the tests are that we have at this point. And they're not necessarily the best tests, because we can only get, at best, an estimate of the function. I think, if you look at future studies that would look at blood flow to the spinal cord or rate of blood flow to the spinal cord tissue to the relevant tracts that would result in these functional impairments,
that once a person has mild to moderate myelopathy, it's already too late. I think at that point, you're looking at potentially irreversible changes in structure. So I think I'm of the school of thought that more aggressive treatment is probably warranted. Certainly we don't have the proof now because the statistical studies don't always show uniform improvement. But I think in the future, I think that's going to become more clear as the imaging studies become more sophisticated. Acho que a tua pergunta, Jerônimo, foi muito boa, porque a gente está falando de um paciente oligosintomático. Bom, então o paciente está sintomático. Se está sintomático, para mim, na minha visão, é cirurgia, que esse paciente merece. A gente está naquele paciente que tem a radiologia, mas ele está assintomático para aquela radiologia. Eu acho que esse é o ponto que tu falaste, porque se a gente faz os reflexos, e os reflexos estão hiperativos, tem algum sinal de Babinski e tudo mais, eu não tenho dúvida que o tratamento aí é cirúrgico. Se apresenta e... Bom dia, Bruno, Rio de Janeiro, Itaperuna. Gostaria de perguntar ao painel em relação à avaliação de parâmetros espinopélvicos, em particular alinhamento sagital na coluna cervical, qual é o posicionamento em relação ao planejamento cirúrgico, já na via anterior ou via posterior à decisão na descompressão e a fixação, e desses parâmetros de alinhamento sagital, quais que seriam, à luz da evidência hoje, os mais utilizados e como vocês poderiam manejar esses valores no resultado final dos seus pacientes. E para a doutora Wang, se nesse trabalho que a senhora apresentou foi feita alguma avaliação ou alguma análise comparativa de parâmetros de alinhamento sagital com as escalas de outcome ou de qualidade de vida. Obrigado. So I would say that the question of sagittal balance in cervical spine is something that is currently being studied with the recent anterior versus posterior study of myelopathy that has just completed enrollment in the U.S. We have sagittal scoliosis x-rays and long-term follow-up. So I think we're going to have more answers about cervical sagittal balance and outcome from that study. In our own work, we looked just at sagittal balance on MRI, which you could argue is not the best study because obviously you're supine and you're only looking from C2 to C7. But even that was related to outcome. So it was one of the predictors of worse outcome for SF36, MGOA, and NDI. So we have some early evidence that yes, it does play a role. I think for me personally, it does come into decision making. Certainly if I'm thinking about laminoplasty, somebody with a more straight spine or kyphotic spine, I would not recommend that. So if they have kyphosis and neck pain, I would not recommend a posterior surgery and rather do it from the front. But that's just based on my own experience. É a mesma coisa, acho que se você tem uma cifose, igual aquela paciente de 33 anos que eu mostrei, aquela menina já com a cifose daquele tamanho com 33 anos, com 10 anos depois, como que ela vai estar? Ela tem que ser, inclusive, uma questão de você abordar pela frente para já corrigir a lordose dela. Mas muitos desses casos que a gente encontra são de pacientes que têm compressão multissegmentar e com uma boa lordose. Muitos desses pacientes são bons candidatos a laminoplastia ou laminectomia com fusão. Agora, lembrando que hoje à tarde o Albert vai dar uma aula sobre isso, que é uma aula que ele tem que é muito boa. Eu não sei, mudou aí o programa, mas eu acho que isso aí, essa discussão até a gente deve prosseguir à tarde. Né? Perguntas? Hoje à tarde a gente vai ter a primeira aula sobre alinhamento sagital. O colega, o Alisson Teles, vai dar essa aula. Realmente, isso entra dentro do planejamento cirúrgico. Alinhamento sagital, assim como alinhamento espinopélvico, faz parte do planejamento cirúrgico. A longo prazo faz a diferença em degeneração adjacente, ângulo de C2, C3 do disco, tudo mais. São coisas que a gente vai discutir no primeiro módulo da tarde. Eu acho que a gente tem os simpósios de almoço que iniciam daqui a 5 minutos. Então, vale a pena a gente já ir se deslocando para o andar acima para a gente participar desse simpósio. Obrigado.